Cumprimento a doce e amada igreja com a santa paz do Senhor. Estamos felizes nesta manhã pela oportunidade de estarmos buscando cada vez mais a presença gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de estar lendo a palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, os versículos de 1 até o 16. Amém, igreja? Amém? E diz assim a palavra do Senhor. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixado os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E no dia seguinte, indo eles ao seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora 6. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comuns o que o Senhor lhe fez, lhe purificou. A igreja do Senhor pode tomar assento. Nesse texto glorioso, assim como a palavra do Senhor é maravilhosa, nós vamos ver o relato aqui de 2 visões. A visão de Cornélio e a visão de Pedro. Eu gostaria de começar falando sobre a visão que Pedro teve, que se encontra entre os versículos 10 ao 16. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro era um homem de bom testemunho. Se nós olharmos um capítulo anterior, o capítulo 9, nós vamos ver que Deus usou Pedro ali para realizar grandes milagres. Pedro, ele foi o homem usado para que se fosse feita a cura e a ressuscitação de Dorcas. Um milagre maravilhoso. Pedro era um homem que ele andava com Jesus, ele era discípulo de Jesus e apóstolo de Jesus Cristo.
Pedro era um homem que ele aprendeu muitas coisas com o Senhor. Assim como Deus tem trabalhado na minha e na tua vida a cada dia. Deus, a cada dia, Ele quer trabalhar na nossa vida, mas Deus, assim como Deus mostrou esta visão para Pedro, Deus também quer nos mostrar coisas gloriosas. Deus quer nos mostrar coisas profundas. O livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, a palavra do Senhor vai nos dizer: clama a mim, e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. E o Senhor, esta manhã, Ele quer ampliar a nossa visão. Porque Pedro aqui, se nós transcorremos este texto, nós vamos ver que Pedro estava com uma visão limitada. Pedro estava limitando o trabalhar do Senhor. Pedro estava impondo limites. Mas o Senhor queria que Pedro avançasse. Aqui nós podemos tirar 3 aspectos aqui na vida de Pedro. Pedro teve a visão, Pedro teve a revelação e Pedro teve determinação. Quanto à visão, quando o Senhor nos dá uma visão, a visão vai nos levar ao nosso propósito. A visão que Deus nos dá, Ele vai levar ao propósito que Deus tem com a minha e com a tua vida. Com o meu lar e com o teu lar. Mas como o maior propósito do Senhor na terra é salvação de almas, no decorrer deste texto nós vamos ver que o propósito do Senhor em dar esta visão para Pedro era salvar almas, salvar vidas na cidade de Cesareia. Mas como Pedro era limitado, ele era um judeu, ele não aceitava comer na mesa, ele não aceitava ter comunhão com gentios. O Senhor teve que agir desta forma. Eu quero lhe dizer uma coisa esta manhã. Você que está orando e intercedendo por cura e libertação. Eu quero te dizer esta manhã que não importa como está o coração desta pessoa. Porque o Deus transformador está aqui esta manhã. O Senhor quer curar, o Senhor quer libertar. E o Senhor quer usar você como coluna espiritual do seu lar. Assim como o Senhor usou Pedro para essas pessoas. O Senhor queria levantar Pedro ali grandiosamente para um grande propósito na cidade de Cesareia. Mas Pedro teve a visão de Deus e ficou questionando com Deus: como pode, Senhor? Como pode, Senhor? Mas Deus, como Ele é misericordioso. E quando Deus tem um propósito na minha e na tua vida, no meu lar e no teu lar, o Senhor cumpre. Porque se aqueles que o Senhor levanta para falar do amor dele não querem, o Senhor levanta outros. Porque a obra de Deus é contínua. Labastúbia, lamanabassai. A obra de Deus não para, lamanabassai. Embora labastúbia, labadamassai, muitos estão contrários à obra do Senhor, mas a igreja de Cristo avança na terra. E o Senhor deu a revelação também a Pedro. Quando o Senhor tem um propósito, Ele conosco, Ele se revela de uma forma gloriosa. O Senhor só se revelou a Pedro porque Pedro era um homem de oração. Pedro era um homem que tinha intimidade com Deus.
Pedro era um homem que tinha comunhão com Deus. Pedro era um homem que estava alinhado com o Senhor. A mente de Pedro estava cativa ao Senhor. Apesar das suas fraquezas e debilitações, que Deus estava trabalhando na sua vida. Mas Pedro era um homem temente a Deus. Aqui nós podemos ver nesse texto também a determinação de Pedro. Pedro foi um homem determinado, porque a visão e a revelação o Senhor vai te dar. Mas a determinação vai depender de mim e de você. A determinação vai depender do meu e do teu posicionamento. E o Senhor quer que nós nos posicionamos esta manhã. Se posicionar para quê, irmã Marisa? Em pró da obra de Deus. Começando no seu lar, que é uma pequena congregação que o Senhor te deu para cuidar, para ser coluna, para ser o alicerce, para proferir esta palavra gloriosa que salva, liberta e transforma. Outro aspecto também que eu vi aqui na personalidade de Pedro, é que Pedro ele não foi precipitado. Quando ele teve a visão e a revelação, ele não foi precipitado. Aqui no versículo 9, a palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. A hora sexta aqui, ela significa quase ao meio-dia. Pedro, quando ele recebeu esta visão gloriosa e esta revelação, ele foi para a oração. Ele não entendeu, mas ele foi para a oração. E quando Pedro foi para a oração, o Senhor mandou a resposta para Pedro, na porta de Pedro. Você crê que o Senhor pode responder as tuas orações e as tuas petições? Porque não basta orar, nós temos que crer, nós temos que ter fé. Nós precisamos acreditar nesse Deus vivo, poderoso. E Pedro teve a resposta. Aqui no versículo 17, nós vamos estar lendo aqui. E diz assim: e estando Pedro duvidando entre si acerca de que seria aquela visão que já tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Pedro. Eu vou estar lendo novamente os versículos 1 a 8. Nós estamos no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, para que a igreja entenda o que é estar alinhado com Deus. Porque um teve a revelação na cidade de Cesareia. E o outro teve a revelação na cidade de Jope. Daí o que o Senhor faz? O Senhor une os dois propósitos. O Senhor une essas pessoas por causa de almas que estavam na cidade de Cesareia. Lamastúbia, lamanabassai. O Senhor quer trabalhar com libertação nos lares esta manhã. O Senhor exige de nós um posicionamento esta manhã. Eu vou estar lendo os versículos 1 a 8. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa,
o qual fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixados os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Cornélio era um homem aqui, a palavra vai dar duas qualidades a Cornélio. Ele era piedoso e ele era temente a Deus. Porém, Cornélio, ele era um gentil ainda. Ele era o que nós dizemos, numa linguagem popular, um simpatizante do Evangelho. A palavra, se nós lermos esse texto com profundidade, nós ainda vamos entender que Cornélio ainda precisaria se converter verdadeiramente a Cristo. Cornélio era um homem que orava, ele já vivia a cultura judaica, mas ainda não era convertido. É como aquelas pessoas que às vezes elas são apenas visitantes da igreja, mas não estão envolvidas com a igreja. Esta era a situação de Cornélio. Mas o Senhor estava olhando lá de cima e estava vendo o coração quebrantado de Cornélio. E o objetivo de Deus era salvar a alma de Cornélio. E então Cornélio obedeceu ao Senhor quando ele teve essa visão. Porque Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Quando o Senhor resolve te abençoar, o Senhor usa qualquer pessoa. O Senhor levanta qualquer um. O Senhor pode levantar até uma criança. O Senhor levanta o juiz, o Senhor levanta o médico. O Senhor usa como Ele quer e da forma que Ele quer. Apesar que Pedro aqui estava limitado e queria que Deus trabalhasse só dentro da cultura e do protocolo dele. Mas Deus mostrou para Pedro que ele não tem limites. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, nós vamos ver que o Senhor deu ordem ao povo de Jerusalém para que eles ficassem ali, até que do alto fossem revestidos de poder. Diz o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 4. E daí no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículos 8, nós vamos ver que o Senhor também deu uma ordem, deu uma determinação. E o Senhor disse assim: depois pregar esse evangelho na Judeia, em Jerusalém e nos confins da terra. O que o Senhor estava dizendo? A minha palavra, a minha obra não tem limites. Eu vou nos valados, diz o Senhor. Eu vou nos montes. Eu vou nos palácios. Eu vou aonde for necessário. Por causa de uma alma preciosa para mim. Não importa aonde o seu filho esteve nesse carnaval.
Não importa o que seus entes queridos estavam fazendo nesses 4 dias lá, Manabassai. O Senhor diz essa manhã que independente de onde eles estejam e a situação, o Senhor levanta homens e mulheres, vasos e profetas para ministrar esta palavra gloriosa. E o Espírito de Deus vai alcançar. Então nós vimos aqui no versículo 17, que aqueles homens, eles bateram a porta de Pedro. Obedeceram Cornélio. Cornélio enviou 3 homens de uma cidade para outra, de Cesareia para Jope. Obedecendo a visão e a palavra liberada para o Senhor. E chegando lá, aqueles homens falaram para Pedro do propósito, porque eles estavam ali. E dali, Pedro entendeu. Pedro veio ao entendimento o que era a visão do que ele tinha tido. No versículo 34, a palavra vai dizer assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Depois de todo esse mover de Deus, todo esse trabalhar de Deus, Pedro deixou o seu preconceito de lado e confessou, acabou confessando, admitindo que Deus não faz acepção de pessoas. E Pedro foi para a cidade de Cesareia juntamente com esses 3 homens. E quando chegou lá, nos versículos 37 aos versículos 43 deste capítulo, Pedro, ele vai ministrar uma palavra poderosa. Pedro finalmente vai entender o que Deus queria e vai liberar a palavra. E o que o Senhor quer nos falar esta manhã? Liberem a minha palavra. Liberem a minha palavra, porque a palavra é que vai curar, vai salvar e vai libertar. O Senhor quer restituir o culto nos lares. O Senhor, quer te levantar como esta coluna espiritual gloriosa, para os seus, aleluia. O Senhor está olhando para as famílias esta manhã. E eu não tenho dúvida que o Senhor vai fazer algo extraordinário no mundo espiritual aqui esta manhã. Nesse texto nós vamos ver que Deus quebrou barreiras, Deus quebrou protocolos. E o Senhor avançou no seu propósito. E chegando na cidade de Cesareia, Cornélio, como era um homem que era temente a Deus, ele já estava aguardando Pedro e aqueles 3 homens. E ele ali reuniu algumas pessoas. E Pedro chegou ali e trouxe esta mensagem gloriosa. E diz assim a palavra do Senhor no versículo 37. Esta palavra, vos bem saber, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, como o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhos de todas as coisas que fez tanto na terra da Judeia como em Jerusalém,
o qual mataram e penduraram no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos junto com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é, que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Diz assim 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem receberão perdão dos pecadores pelo o seu nome. Pedro pregou esse evangelho com toda a simplicidade do mundo. Pedro falou que Jesus cura, liberta e transforma, e morreu no madeiro, morreu na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida. Uma mensagem simples, que salvou ali várias pessoas naquele local, naquela comunidade. No versículo 44, nós vamos ver que todos, depois desta palavra poderosa, foram batizados com o Espírito Santo. Todos foram batizados, todos foram selados pelo Espírito de Deus. E ali o Espírito entrou e Deus deu continuidade na vida espiritual daquelas pessoas. A igreja do Senhor pode colocar de pé. Aleluia. A palavra do Senhor foi ministrada esta manhã. E eu gostaria de chamar à frente homens e mulheres que tenham determinação, assim como Pedro teve. Ele teve a determinação e o posicionamento. Depois que Deus esclareceu para ele o que era aquela revelação e aquela visão, Pedro obedeceu e foi. Eu gostaria de chamar aqui homens e mulheres que se predispõem a serem líderes espirituais, geradores de vida, geradores de alma, mas começando pelo seu lar. Homens e mulheres que se predispõem a pregar esta palavra, a proferir esta palavra. Porque nós vamos ver aqui neste texto que Pedro apenas ministrou a palavra. Mas quem fez a obra foi o Espírito de Deus. Inclusive Deus agraciou eles com o batismo com o Espírito Santo. Quem faz a obra é o Espírito de Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Quem sabe você está na mesma situação de Pedro esta manhã, dizendo: Senhor, eu não vou falar para aquele povo gentil. Eu não posso falar para aquele povo gentil de dura serviço. Mas o Senhor te diz esta manhã: persiste, insiste, continua orando, continua pagando o preço. O Senhor, Lamastubia, Lamanabadabassá, está contemplando. O Senhor, Lemanou, Papá da Baceia, está trabalhando no mundo espiritual. O Senhor, Lemanou, Decantarabadabassai, está fazendo.
palavra do Senhor no livro de Hebreus vai nos dizer que a palavra de Deus é uma faca de 2 gumes que penetra até a divisão da alma. E é poderosa para discernir juntas e medulas. Esta palavra gloriosa, esta semente gloriosa vai entrar nos corações. E o Espírito de Deus vai discernir o porquê da angústia, o porquê da rebeldia, o porquê das palavras contrárias, o porquê dessa batição de porta, o porquê que o seu ente querido lá no seu lar vira as costas para você, lebadamanabassai, e não quer te ouvir. A palavra do Senhor vai entrar e a palavra vai trazer o discernimento. A palavra vai abrir os corações. Eu gostaria de estar orando pela igreja do Senhor. Gostaria também com as nossas irmãs aqui da oração, mulheres de Deus, que estão aqui esta manhã, impusesse as mãos sobre essas pessoas que estão aqui na frente. A irmã Rufade pode nos ajudar, impondo as mãos também. A irmã que é do setor ali da Trindade, a de Trindade, também pode nos ajudar a estar impondo as mãos. E eu vou estar orando. Deus Pai de infinito poder e bondade, Pai querido, Rei da Glória, Remanou flastúbia lamanou decantarabadabassai. Aqui está a tua igreja lavada e remida. Raimanou decantarabadabassai. Que estão se comprometendo contigo, Senhor amado, de estar liberando esta palavra gloriosa nos seus lares, labadabassai. E nós sabemos, Senhor amado, que esta palavra labastúbia não volta vazia. Esta palavra vai surtir efeito nos corações. Esta palavra vai trazer o discernimento das almas que estão angustiadas, que estão lá manubadabassá entristecidas. Meu Deus, esta palavra vai trazer a libertação. Esta palavra labanabadabasteia, requequepapapapapapapá. Esta palavra vai curar, salvar e libertar. Senhor, eu coloco os filhos da tua serva, da tua serva na tua presença. Eu coloco os familiares das tuas servas. Eu coloco, Pai querido, o Rei da Glória. Eu coloco, Senhor amado, os esposos da tua serva. Eu coloco os netos, Senhor amado. Eu coloco os entes queridos, Senhor amado. Porque eu sei, Senhor, eu tenho a convicção que esta manhã tu estás salvando, curando e libertando, Senhor amado. E o teu nome vai ser glorificado. Amém e amém.